Meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã de domingo. É um grande privilégio, mais uma vez, estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, iniciamos hoje mais uma nova série de sermões expositivos. Eu digo uma minissérie, porque serão 5 sermões, contando com o de hoje, mais 4 sermões. Estaremos intercalando com a pregação expositiva de Efésios com o pastor Paulo. Estarei conduzindo uma outra série de sermões baseada no livro de Jonas, o profeta Jonas, no Antigo Testamento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jonas para facilitar a sua vida. Você conta Daniel, depois de Daniel 5 livros, você chega em Jonas, tá bom? Estou te ajudando aí, você encontrar. Jonas capítulo 1, vamos ler somente o versículo 1, versículo 2, nessa manhã. Iniciaremos então essa nova série de sermões, que tem como título, A Salvação Pertence ao Senhor. Jonas capítulo 1, nessa manhã leremos somente o versículo 1 e o versículo 2. Jonas 1, versículo 1, versículo 2. Assim diz a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que Deus nos abençoe nessa manhã, mais uma vez, que o Espírito Santo possa aplicar tudo que for dito aqui ao seu coração. Meus irmãos, mencionar o livro de Jonas, falar deste livro, ele de imediato traz alguns pensamentos às nossas mentes. Ele traz algumas lembranças às nossas mentes, alguns personagens. Possivelmente, quando falamos de Jonas, você já logo pensa no grande peixe, que há quem diga que seja uma cachalote, que seja uma baleia, mas de imediato você pensa já no grande peixe que engoliu o profeta, e talvez seja o personagem mais notável do livro na sua concepção. Talvez quando você ouça falar a respeito do livro de Jonas, você pensa no próprio profeta teimoso, o próprio profeta rebelde que foge da ordem dada pelo Senhor. Ou talvez você pense nos ninivitas, os ninivitas que se arrependem e não recebem sobre si o juízo prometido na pregação de Jonas. Ou quem sabe você se lembra do personagem da planta, uma planta que cresce num dia, que morre no outro dia e deixa o profeta teimoso muito furioso. Talvez sejam esses os personagens que você pensa, talvez algum específico seja na sua concepção o grande protagonista da história. Mas, meus irmãos, Jonas contém uma mensagem extremamente profunda. Jonas, ele apresenta de fato um único grande personagem, que é o protagonista de toda essa maravilhosa história. E certamente esse protagonista não é o grande peixe. E certamente o protagonista tampouco é Jonas, ou o povo de Nínive, ou a planta que nasce e morre no dia seguinte. Jonas fala de um Deus que é justo. Jonas fala de um Deus que é, de fato, o protagonista de todas as coisas, e Deus é o grande personagem deste livro, um Deus que não tolera o mal, um Deus que odeia com todas as suas forças a iniquidade humana e emite juízos, um Deus que emite seus alertas de julgamento. O Senhor é o grande protagonista do livro de Jonas. Jonas também enfatiza profundamente que o protagonista dessa história, ele também é misericordioso, ele também é longânimo, e está sempre disposto a oferecer perdão a pecadores arrependidos. Jonas fala de um Deus que ama absurdamente as suas criaturas, e move céus e terra, move peixes, move eventos climáticos para salvar os seus. E Deus ama também, além das fronteiras delimitadas por nós mesmos. Para tempos, meus irmãos, obscuros como os nossos tempos,
tempos em que muitos se julgam melhores, tempos em que muitos se julgam mais santos, se julgam mais misericordiosos por conta das suas posições políticas e suas posições ideológicas, tempos em que o ódio prevalece, a misericórdia e a graça padecem. A gente precisa uma vez mais nos deter nessa linda história e aprender com aquele que está no trono o que é amar, o que é perdoar, aprender a considerar o valor de toda a vida, de toda a vida humana, inclusive daquela vida, ou melhor dizendo, daquelas vidas que julgamos desprezíveis. Jonas faz parte de uma coletânea de 12 livros, o que chamamos de profetas menores, sendo Jonas o quinto da sequência. Ele é o quinto livro da sequência, mas ele difere de todos os demais livros proféticos. Ele difere de todos os demais livros que contêm uma profecia. Ele se difere no que se refere ao seu gênero literário. O livro é uma narrativa sobre um profeta. O livro fala de um profeta. Ele não é uma coleção de oráculos, não é uma coleção de mensagens proféticas. Há quem diga, alguns eruditos, que em decorrência dos acontecimentos miraculosos, dos acontecimentos extraordinários apresentados aqui em Jonas, como um peixe engolindo um homem, e esse homem sobreviver no ventre desse peixe, e esse peixe regurgitar, vomitar este homem na praia, e uma planta que cresce, e um verme surge, e destrói essa planta, e essa planta morre no dia seguinte. Há quem diga que esse livro ele faz parte de uma categoria de alegoria, que tudo que acontece aqui no livro é uma história fantástica que não passa de uma ficção contendo verdades subliminares que falam sobre o amor e o perdão de Deus. Só que é complicado a gente defender essa tese. É complicado defender essa tese porque alguns fatos importantes se encontram dizendo que não é de fato uma ficção, mas uma história verídica. Basta utilizarmos a principal regra da hermenêutica. E qual é a principal regra da hermenêutica? Bíblia se interpreta com Bíblia. Meus irmãos, nós encontramos referência a Jonas, por exemplo, para você ter uma ideia, em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Vou ler um breve versículo. O texto diz: foi ele quem estabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Jonas atuava como um profeta do reino do norte, e ele foi designado pelo Senhor a profetizar para o rei Jeroboão II. E qual profecia seria essa? De que Deus restauraria as fronteiras de Israel. Ou seja, uma mensagem de vitória, uma mensagem de prosperidade ao seu povo, uma mensagem de boas novas, uma profecia em favor do seu povo, contendo favor divino ao seu povo. Então Jonas aparece como um profeta alinhado à restauração nacional de Israel. E esse detalhe é importante, e eu digo por quê. Porque futuramente, nos próximos sermões, entenderemos o motivo da indignação de Jonas em ser enviado para Nínive. Nos próximos capítulos veremos mais informações sobre isso. Ainda encontramos outras referências ao profeta filho de Amitai, ao profeta Jonas, no Novo Testamento. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus menciona por pelo menos 4 vezes Jonas. Então concluímos que é incontestável Jonas ser apenas um personagem fictício, ser apenas um mito. Jonas de fato foi alguém que existiu. Em suma, estes poucos 4 capítulos que veremos nos próximos sermões nos ensinarão verdades extremamente importantes. Nos apresentarão importantes reflexões, sendo a principal delas que o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor,
O Senhor é bom para com todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmo 145, que nós lemos há pouco, versículo 8, versículo 9. Jonas é um livro sobre a misericórdia e sobre o amor de Deus para com todas as suas criaturas, para com todos os homens, incluindo aqueles que julgamos indignos do seu amor, incluindo aqueles que nós viramos o rosto e dizemos: Senhor, pese a mão sobre essa pessoa, descarregue o seu juízo sobre aquele. Nessa manhã, quero me deter com os irmãos em duas verdades que temos aqui nesses dois únicos versículos que lemos. A primeira reflexão que nós faremos nessa manhã é que o Senhor não é indiferente à miséria humana. O Senhor não é indiferente à miséria humana. Eu quero ler somente o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Meus irmãos, entre os séculos 17 e o século 18, ganha força o que chamamos de pensamento deísta. O que seria o pensamento deísta? Uma corrente filosófica, religiosa, que dizia o seguinte: Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, Deus arquitetou todo o universo, todas as estrelas, todas as constelações, Deus colocou a Terra na órbita, circulando em volta do Sol, todos os planetas também no sistema solar, em todas as galáxias. Deus também elaborou leis naturais para conduzir toda a sua criação. Esse é o pensamento deísta, mas ele continua. E Deus, ele é como se tivesse dado corda neste relógio. Deus deu corda nesse relógio e o relógio funciona por conta própria. Deus não intervém na sua obra. Deus não intervém no que Ele fez. As leis naturais regem todas as coisas. Ele deixou a cargo das leis naturais o gerenciamento de todas as coisas. E esse pensamento ganhou muita força com o iluminismo. E este pensamento, ele apresenta o que podemos chamar de um Deus distante, um Deus longínquo, um Deus tão afastado do homem, um Deus que é transcendente de fato, está sentado sobre todas as coisas, é todo poderoso, mas não é imanente. Um Deus que é todo poderoso, mas de longe Ele é amoroso, de longe Ele é amoroso. Só que o Deus apresentado nas Escrituras fala de alguém que é incapaz de se manter em silêncio no trono. Fala de alguém que é incapaz de cruzar os braços na sua glória e falar para toda a sua criação: façam o melhor que vocês podem. Façam o melhor que vocês podem aí nesse planetinha azul na Via Láctea. Façam o melhor que vocês podem. Salve-se quem puder. O meu trabalho já foi concluído. Se virem, já dei a vida para vocês. Corram atrás do prejuízo, senão os mandarei para o inferno. Diferente do Deus deísta, das alturas o Senhor se compadeceu de um povo. Ele sentiu nas suas narinas o péssimo cheiro daquela gente. E ele não pôde ficar indiferente. Ele não pôde cruzar os braços, ele não pôde fechar os olhos, ele não pôde tapar o nariz. Ele não pôde fazer isso no sentido de que ele não conseguiu, porque a sua natureza não permitia isso. O versículo 11 do capítulo 4 aqui de Jonas expressa muito bem quem é esse tipo de Deus. Quem é este Deus? O versículo 11 do capítulo 4 diz: Jonas, não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Meus irmãos, Deus se compadeceu de Nínive, a terrível Nínive, a capital da Síria, um lugar de gente má, um lugar de gente psicopata, um lugar de gente sanguinária, de inimigos ferrenhos do povo de Deus, de inimigos do próprio Deus, um povo extremamente cruel, um povo extremamente violento,
Meus irmãos, o modus operandi daquela gente era o que chamamos hoje de crimes de guerra. Eles eram praticantes de crimes de guerra. Para você ter uma ideia, eles empalavam seus prisioneiros de guerra e penduravam seus corpos em volta da cidade. É para você entender o tipo de gente que estamos falando. Eles esfolavam vivos os seus prisioneiros e colocavam as suas peles sobre os muros de Nínive. Eles decapitavam e amontoavam as cabeças das suas vítimas à vista de todos, faziam montes de cabeças, para que as pessoas vissem aquilo. Os assírios eram gente boa, da melhor qualidade. É esse tipo de gente que Deus quer salvar. Pelas mãos da Síria, o reino do norte foi dizimado, foi apagado. Estes eram o alvo do amor do Senhor, este tipo de gente. Deus estendeu a sua misericórdia para além das fronteiras de Israel, o que deixa o profeta em pura indignação. Deus estendeu sua misericórdia para além das fronteiras de Judá, para além das fronteiras de um povo que supostamente o amava e que supostamente o tinha como Deus. O seu coração foi movido até a miséria daqueles que nada de atraente possuíam, pelo contrário, eles eram repugnantes. E do seu trono, a história diz que o Senhor emite a sua palavra. O Senhor declara a sua palavra, a mesma palavra que graciosamente criou todas as coisas, criou céus e terra, que trouxe à existência o universo, que trouxe a vida a todos nós. Meus irmãos, toda vez que o Senhor fala, é misericórdia. Toda vez que o nosso Deus fala, é misericórdia. Toda vez que a sua palavra é proferida, vemos o seu amor incapaz de ser indiferente, incapaz de ser ausente. Ele fala a Jonas, porque do céu a sua justiça e seu amor não permitiam que Deus se mantivesse em silêncio. A sua justiça que enxerga, ou melhor dizendo, que exigia punição pelos atos iníquos dos assírios, e o seu amor, disposto a perdoar mediante ao arrependimento. Meus irmãos, quando algo se torna abundante, o que acontece? Transborda. Quando alguma coisa se torna muito abundante, transborda. Um coração completamente amoroso transborda amor. Na eternidade passada, na solidão da Trindade, quando somente as três benditas pessoas viviam e se bastavam, o amor transbordou e disse: Deus, haja luz, e houve luz. E Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e não era carência, porque o seu coração transbordou amor. Por isso Deus criou todas as coisas, por isso Deus criou cada um de nós. A palavra de Deus, meus irmãos, é a maior expressão do seu amor. Quando Deus fala, é amor. Quando Deus fala, é salvação. Ele enviou sua palavra a Jonas, porque ele amou um povo indigno do seu amor. Ele amou um povo que não sabia discernir entre a mão direita da mão esquerda. A sua palavra era de fato muito dura, a sua palavra era de fato de juízo, mas Jonas bem sabia que até na sua severidade encontra-se graça, encontra-se misericórdia, encontra amor. Meus irmãos, porque o Senhor se importa com a nossa miséria, com as nossas dores, com os nossos pecados, com a nossa salvação, Ele nos fala. Porque Ele desejou salvar um povo, Ele falou. E ainda hoje Ele expressa seu amor nos falando. Experimentamos seu amor toda vez que a palavra nos é entregue.
e ainda que ela seja dura, e ainda que ela seja para nos confrontar, Deus está nos amando. Maldita coisa é o silêncio do Senhor, maldita coisa é o silêncio de Deus. Deus nos ama levantando arautos, Deus nos ama levantando homens que fazem ecoar entre nós a sua palavra. Deus demonstra o seu amor por você, meu irmão, lhe concedendo a graça de ouvi-lo nessa manhã de domingo, porque Ele te ama. Você requer o tempo todo uma prova que Deus te ama. Eis o que você procura. Deus está te falando nessa manhã, isso é amor. Deus está te falando, e nada neste universo se compara a esse privilégio. Você ouvir o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe falando. Perante a sua palavra pregada, meus irmãos, não estamos diante de apenas mais uma mensagem, de mais uma voz, vagando pelo mar da humanidade, mas estamos ouvindo a voz do Senhor Todo-Poderoso. Deus falou, e que bênção é ouvi-lo. Meus irmãos, temos assentado no trono da glória um Deus sensível às nossas necessidades, às nossas dores, um Deus que chorou perante as lágrimas provocadas pela morte. Jesus chorou naquele cenário de luto pela morte de Lázaro. Temos um Deus no trono que se comoveu perante uma Jerusalém incrédula e falou: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É esse Deus que está no trono, é essa pessoa que governa todas as coisas, não um Deus deísta. Temos um Deus que não é indiferente à miséria da sua criação, provocada por causa da queda, e que no ápice da demonstração do seu amor, esse Deus bendito, Ele se faz carne. A palavra de Deus enviada a Jonas, a palavra de Deus enviada aos profetas no passado, se tornou como um de nós, se tornou como um homem, e ela veio até nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, João capítulo 1, 14. Em seu amor transbordante, meus irmãos, a palavra veio em pessoa, a palavra virou uma pessoa, e ela habitou no meio de pecadores. O seu amor se tornou mais do que nunca palpável. E seguimos para a segunda reflexão. E a segunda reflexão que fazemos essa manhã é que o Senhor ama agindo. O Senhor não é indiferente à nossa miséria, o Senhor não é indiferente à dor humana. E como é que o Senhor ama? E como é que o Senhor se sensibiliza e faz algo? Deus age. Eu leio mais uma vez o versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa a Nínive, a grande cidade, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Em algumas versões, a sua maldade, o seu cheiro, subiu até as minhas narinas. A sua compaixão e o seu amor se manifestaram em ações. Meus irmãos, porque amor que não se evidencia palpavelmente, não é amor. Não é amor. Não dá para amar de maneira abstrata. A gente ama visivelmente, palpavelmente. Do seu trono, o Senhor viu a maldade de Nínive. O Senhor viu o que estava acontecendo. E, meus irmãos, acontece uma ação. E que ação é essa? Deus envia Jonas. Do seu trono, o Senhor cirou. Do seu trono o Senhor ficou indignado, porque Ele é santo e Ele é justo, os seus atributos exigem punição ao mal.
Os seus atributos exigem que Nínive fosse de fato alcançada pelo seu juízo, mas na tua ira, o Senhor sempre se lembra da sua misericórdia. Ele envia então um profeta. Deus age, Deus intervém. O Deus bíblico não é só um Deus transcendente, Ele também é um Deus imanente. O Deus bíblico não é só o Deus de longe, mas também um Deus de perto. Jeremias 23, versículo 23. O Deus bíblico habita num trono sublime e altíssimo, mas Ele sempre se inclina para ouvir suas criaturas pequenininhas. Isaías 57, 15. Sobretudo Deus se inclina para aqueles que são alvo do seu amor salvífico. Com uma missão específica, Jonas recebe uma ordem: vá e pregue contra Nínive. Fale da minha ira contra os seus pecados. Fale que por conta da sua maldade que chegou até o meu trono, eu irei os destruir. Uma mensagem negativa, de fato. Mas como já disse, meus irmãos, até em sua severidade, até na sua dura providência encontramos misericórdia e amor e bons desejos. Como bem escreveu William Cowper no seu poema intitulado Deus age de modo misterioso, ele escreveu: por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde um rosto sorridente. Por trás da sua pesada repreensão, existia graça, existia o desejo de salvar. O verdadeiro amor, por vezes, ele causa muitas lágrimas. Meus irmãos, o amor genuíno desperta dor em momentos próprios, provoca desconforto. O amor genuíno, ele fere muitas vezes. O amor genuíno constrange e nos humilha, num bom sentido, claro. Amor genuíno diz: te amo, mas eu não concordo com as suas ações. Eu amo você demais, mas você está errado. Você precisa se arrepender. Amor genuíno diz: contra você tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2, 4, 5. Meus irmãos, Deus bem sabe que nós precisamos em tantos momentos da sua aspereza, e não do seu sorriso, e não do seu semblante leve. Nós precisamos da sua dura palavra, tantas vezes, e não do seu afago, e não do seu cafuné, e não do seu colo de niná. Era exatamente isso que Nínive precisava naquele momento. Ouvir do Senhor: arrependam-se, senão virei até vocês e os destruirei. E é isso que o nosso mundo precisa ouvir hoje também. Meus irmãos, que bênção é sermos repreendidos pelo Senhor, pois Ele disciplina e castiga a todos que Ele ama. Que bênção a sua misericórdia chegar até nós por meio da sua intervenção dolorosa, por meio das suas feridas, porque o mesmo Deus que fere é o que sara. Que bênção é ter os nossos pecados desvelados e enxergados pelo Senhor lá do seu trono. Que bênção foi para Nínive Deus olhar para a sua miséria e agir os repreendendo. Eu pego emprestado as palavras do pastor Phil Newton. Ele escreveu o seguinte: a maldade de Nínive chamou a atenção do Deus vivo, pois a sua maldade subiu à sua presença. Não havia mais nações na face da terra? De fato havia. Não havia mais maldade em outras partes do mundo? Certamente que sim. Mas Deus descobriu
a maldade de Nínive. Não quero dizer que ele não sabia nada a respeito e finalmente descobriu, pois Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. A descoberta do pecado de Nínive evidenciou a misericórdia divina por aquele povo. Meus irmãos, que grande ato de bondade do Senhor é quando Ele detém os seus olhos sobre a nossa sujeira, lançando um holofote sobre os nossos pecados e nos confronta. Feliz é o homem desmascarado pelo Santo Deus. Feliz é o homem disciplinado a tempo por Deus. Feliz é todo aquele que não possui permissão do alto para pecar em paz. Feliz. Feliz foi Davi. Deus viu o seu adultério escondido com Batseba, e Deus envia Natã para salvá-lo, confrontá-lo, mas salvá-lo. Feliz foi Saulo de Tarso. O Senhor viu sua violência contra o seu povo e o lançou ao chão em humilhação para quebrá-lo e para pará-lo. Feliz foi o profeta Isaías, que após proferido o juízo divino para outros, ele foi visto pelos olhos de Deus, sendo ele mesmo desnudado perante os olhos puros e santos do Senhor, e disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo entre um povo de impuros lábios. Meus irmãos, a coisa mais misericordiosa que Deus pode fazer por nós é descobrir os nossos pecados e revelá-los e puni-los. A coisa mais misericordiosa que o Senhor pode fazer por sua vida é diagnosticar o tipo de doença que você tem sofrido e pegar o seu afiado bisturi e te operar. Não é agradável você ouvir um diagnóstico sombrio. Não é agradável você saber que você tem uma doença que precisa ser tratada, mas é bênção você descobrir que você está doente. E é bênção você receber o tratamento. Triste coisa é você ser entregue às suas próprias paixões e pecados, sem repreensão, sem interferência nenhuma. Terrível coisa é você pecar, e você continuar pecando, e seguir praticando com êxito os seus atos repugnantes aos olhos de Deus. Isso é terrível, meus irmãos. E nessa manhã eu oro ao Senhor para que Deus te encontre, para que Deus te afronte, te salve dos seus pecados. Ter paz para pecar e jamais encontrar nenhuma interferência, nenhuma resistência, é em si o verdadeiro juízo de Deus. Romanos 1, versículo 22 em diante. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocado a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Deus soltou o freio de mão e disse: faça o que vocês quiserem. Deus os entregou às suas impurezas, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Meu querido irmão, agradeça a Deus pelas feridas causadas por Ele. Louve ao Senhor pelos servos que Ele levanta para te confrontar. E isso é prova que Ele está te olhando. Isso é prova que Ele está com os olhos fitos em você, nas suas imundícias, nos seus pecados cometidos escondido de quem? Dele que não é. Agradeça a Deus que Deus está te olhando. Ele não está te ignorando, Ele está te olhando. Isso é bênção.
E para você, meu irmão, minha irmã, não se silencie perante os pecados cometidos por seu irmão. O seu silêncio é indiferença, e indiferença é falta de amor e cumplicidade também. Deus amou Nínive enviando a sua palavra. Deus quis salvar um povo amante das trevas, lhes enviando a luz da sua verdade. O que Nínive havia feito por Deus? Quantas vezes Nínive adorou ao Senhor? Quantas vezes buscaram a sua face? Por quantos anos oraram por um avivamento no seu meio? Ou buscaram incessantemente a presença de Deus? Nós não vemos um povo que buscava a Deus e o desejava. Não havia orações por avivamento dentro dos seus muros. Em vez disso, encontramos um Deus que agiu para chamar um povo para si, até mesmo um povo que não tinha interesse nele. Deus os amou quando eles ainda eram seus inimigos. Da mesma forma, Deus amou este mundo de tal maneira que entregou a palavra encarnada, que é o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba a vida eterna. Somos como Nínive, meus irmãos. Não somos muito diferentes. Éramos um povo que jazia nas trevas, inimigos da justiça, amantes de prazeres pecaminosos, devassos por natureza, a natureza adâmica. Mas na eternidade, quando os montes, quando as estrelas, quando tudo era apenas um grande nada, e havia somente um Deus, Ele já tinha imolado o Cordeiro para nos salvar. Ele nos enviou a palavra encarnada, Ele nos enviou o seu grande profeta, Ele nos enviou Cristo Jesus, Ele nos amou agindo em nosso favor. Glória a Deus, pelo Deus que nos vê e que se comove e que nos salva da nossa miséria. Fecho com duas aplicações breves. A primeira aplicação é que o Senhor encontra-se, meus irmãos, numa posição muito privilegiada, lá nos céus, no seu trono, para contemplar a devassidão humana. O mau cheiro desse mundo chega constantemente nas suas narinas. Nada encontra-se oculto aos seus olhos, nada, nada. Todas as coisas são claras como o dia, no seu momento mais claro, como o sol do meio-dia. E um dia, estabelecido pelo próprio Senhor Deus, Ele executará o teu juízo sobre esse mundo. Ele esmagará teus inimigos, os colocando debaixo dos pés de Cristo para que sejam estrado. As suas taças de ira estão se enchendo, e em breve serão derramadas sobre a podridão deste planeta. Deus não tampa os olhos para a maldade humana. Deus não tampa os seus olhos para os assassinatos, para os assassinos, para os corruptos, para os imorais, para os pervertidos. Deus não tampa os seus olhos para isso. Ele retém o seu juízo por misericórdia. Mas chegará o dia em que sua mão graciosa e misericordiosa se abaixará, dando lugar à sua justiça. Chegará o dia em que Ele se levantará do trono para salvar o teu povo da imundícia desse lugar. 2 Pedro 3, versículo 7 em diante. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns estão julgando por aí. Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo,
Os elementos serão desfeitos, derretidos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruído. Ele virá como ladrão para executar o seu duro juízo sobre a terra. Deus não é indiferente à maldade que acontece aqui embaixo. Uma segunda aplicação que temos no texto é que a gente pode perceber claramente algo muito interessante encontrado nos primeiros versículos de Jonas. Meus irmãos, para uma nação pervertida, uma nação afundada em pecados abomináveis, qual é a ação de Deus? Deus envia um profeta. Deus envia um profeta. Para a salvação daquele povo, a solução não era humana. A salvação não era filosófica, a solução não era política. A solução era a palavra de Deus pregada. Nada mais seria capaz de salvar Nínive, a não ser a mensagem: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para o Senhor. O que Nínive precisava não era de uma reforma ideológica, o que Nínive precisava não era de um salvador da pátria quebrado, Nínive precisava do próprio Deus. Meus irmãos, em tempos de insanidades geradas por política, discussões estúpidas sobre direita, esquerda, Jonas nos ensina que nada mais é capaz de nos salvar que não seja a palavra do nosso Deus. Não está nas mãos de homens pecadores a paz que nós precisamos, a justiça que nós tanto ansiamos, a prosperidade que nós tanto queremos. De fato, Deus se utiliza certamente de servos para governar nossa nação, certamente, mas homens não passam de pó. Homens são falhos, podem se corromper facilmente, podem fazer coligações estranhas. Homens fracassam. Homens são incapazes de prover aquilo que só Cristo pode dar. Meus irmãos, que loucura é viver e morrer por figuras políticas. Que loucura, que demência da nossa parte, como servos de Deus. Que tolice achar que tudo há de ficar bem se o meu candidato assumir o poder. É uma tola utopia. Que ingenuidade pecaminosa, que estupidez colossal é idolatrar políticos, seja quem for. Que estupidez, idolatrar homens. É de Cristo que nós precisamos. Não são dos valores humanos, são os valores do reino que precisamos. É da pregação da palavra que possui poder para transformar o coração humano que esse mundo carece. Porque corações transformados transformam a sociedade. Nada é mais importante que o Evangelho, porque o maior problema que esse mundo tem se chama pecado. Pecado. E meus irmãos, para o pecado somente o Filho de Deus possui solução. Pregue mais, meu irmão, faça menos campanha política. Fale mais do Senhor e menos de político A, político B. Seja um arauto do Senhor como Jonas e pregue com a autoridade do Senhor. Pregue que eis que Deus virá com teu juízo sobre esse mundo. Mas todo aquele que em Cristo se refugiar encontrará salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus trate o nosso coração idólatra e que passemos e que aprendemos a descansar naquele que é o governador de todas as coisas e o verdadeiro capaz de trazer paz, prosperidade, justiça para esse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, graças te damos por Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai.
que possamos aprender, Senhor Deus, que tudo o que necessitamos nesta vida, neste mundo, é descansarmos o nosso coração e confiarmos no Seu Filho bendito e na Sua obra. Rogamos pela nossa nação, rogamos para que o Senhor jogue luz sobre a miséria dessa nação, que o Senhor possa trazer à tona, possa desnudar os pecados, as corrupções praticadas, e que o Senhor emita o juízo, mas que o Senhor salve e leve ao arrependimento todos estes. Necessitamos da Sua intervenção, meu Deus, e sem a Tua intervenção seguiremos rumo ao abismo, rumo ao caos. Somente o Senhor põe em ordem o nosso caos. E em nome de Cristo que oramos e agradecemos por todas as coisas. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor.